Olha, poucos diretores, presidente, SEO, eu não sei como que fala mais, porque agora com o SAF mudou tudo, né? Mas poucos, sei lá, mandatários do futebol passaram tanto recibo na vida quanto tá passando o nosso senhor, nosso querido aí, John Textor, né? Talvez o André Sanches. O André Sanches também ele não vive sem o pau na boca, né? Mas o Textor é impressionante, cara. É impressionante o como o Textor tá gostando de ficar com o pau na boca. O pau com L, né? O Palmeiras, vocês estão ligados, né? Aí, ó, vocês que estão levando pro outro lado aí. Mas o Textor, cara. Pra quem não viu, o Bruno soltou o vídeo aqui ontem, tá? Depois vocês vão assistir aí. Do interesse do Palmeiras pelo Júnior Santos. Eu nem vou comentar muito aqui do Júnior Santos, mas parece que o Palmeiras está interessado nele, né, para reforçar o ataque aí. Que aconteceu? O Textor não gostou nadinha disso aí, dessa brincadeira aí. Então a gente vai entender. E não só isso, eu já queria falar, já queria trazer outra parada aqui, né, sobre aquele lance que ele contratou uma empresa e tal. E eu queria falar um pouquinho sobre isso também, tá? Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like, é muito importante, ajuda demais. Vamos dar uma olhada aí no que falou. Primeiro vamos olhar aqui o contexto da coisa. Opa! Aí, ó. Futebol Info postou aqui, ó. John Textor organiza suposto interesse do Palmeiras pelo atacante Júnior Santos do Botafogo. O Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Os jogadores do Botafogo preferem jogar 11 contra 11. Ironizou ele aqui, porque vocês vão lembrar lá que contra o Botafogo, né, teve a expulsão, foi o Adrielson, né, que foi expulso lá pela falta no Breno Lopes. E aí depois, obviamente ali, obviamente não, né, mas depois começou ali a virada do Palmeiras. Nem começou, porque depois ainda teve o pênalti do Tiquinho, depois que o Palmeiras foi virar o jogo. Então ele precisa lembrar que o jogador dele perdeu um pênalti que poderia ser, assim, o gol do título, né? Ao meu ver, seria o gol do título se o Tiquinho faz. Tem até flamenguista zoando aqui, mas ó, a matéria do Globo Esporte, eles postaram aí, né? Sobre essa resposta aqui e tudo mais. E aí, ó, a notícia foi dada pela ESPN, repercutiu no Twitter. A resposta do dirigente foi ao perfil Informa Fogo. Em 2023, o Botafogo perdeu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras na reta final. O empresário americano chefiou polêmicas envolvendo a arbitragem brasileira e o próprio clube paulista. No jogo contra o Palmeiras, em novembro do ano passado, após abrir 3-0 no primeiro tempo, o alvinegro levou uma virada histórica e foi derrotado no estádio Newton Santos. Revoltado com a expulsão de Adrielson, John Textor entrou no gramado após a partida e criticou o CBF. Ó, eu até falei no vídeo mais curto que eu postei lá no Insta, a gente critica a Leila, cara, a gente critica a Leila mesmo, né, porque ela aparece muito, isso é inegável, mas eu até que falei que em outra oportunidade, se é ela, né, se é uma mulher, né, e ela que aparece bastante, aparecendo assim na beira do gramado, dando um piti que ele deu, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, e o mundo ia vir abaixo. E o cara, mano, foi vergonhoso o que ele fez ali, né? E aí, ó, após o jogo, ainda revoltado com a situação, Textor contratou a Good Game, uma empresa francesa de checagem de manipulação de resultados, para analisar os jogos de Botafogo e Palmeiras. No estudo, ficou indicado que o alvinegro deveria ter 21 pontos a mais do que o rival na tabela. O GE teve acesso aos documentos. Cara, esse da Good Game tá muito errado. Quem devia ter 21? O Botafogo teve 15 pontos na frente, né? Não é que devia, ele teve. Ele só não segurou a bronca. O empresário respondeu em nota divulgada em seu site no dia seguinte, alfinetando também o Palmeiras. No tópico do equilíbrio, é preciso observar que o time dela, né, fã da Leila, vive em um mundo em que jogar 11 contra 10 representa equilíbrio. O Palmeiras se beneficiou da vantagem de 11 contra 10 11 vezes durante a temporada de 2023, um ano em que as equipes tiveram a média desse benefício em 3. Então ele fala aí que o Palmeiras teve muitos jogos com expulsões, né? Inclusive voltaram a repercutir agora, né? Esse lance da manipulação. Nem sei se vai estar a notícia aqui, porque nem vingou muito. Mas, cara, o Textor tá passando uma vergonha absurda. Isso aqui eu já tinha falado. Deixa eu até atualizar, ver os comentários aqui. Eu já tinha até falado ano passado. O Botafogo não tem essa panca, mano, pra segurar esse barulho de bastidor, segurar sei lá, o dono de SAF, como que fala aí,
é histérico, não tem, né? O Palmeiras, ele às vezes ele tem um barulho a mais com a Leila, né? Acontece o que acontece, é protesto, é coletiva da Leila. E o Palmeiras se mantém, o Palmeiras se segura porque é time grande. Ah, Botafogo, eu gosto, eu respeito pra caramba a história do Botafogo, acho o Botafogo grande. Mas na atual conjuntura, o Botafogo tá numa reconstrução, né? Se já esteve num lugar de grandeza, de holofote, ele tá voltando para esse lugar. E no primeiro ano que ele volta, ele não segura, né? Ele tá metendo um 3-0 e toma um 4-3 absurdo e depois ainda perde o campeonato. E terminou e vai pra pré-Libertadores ainda, com grandes chances de nem jogar a Libertadores. Pode ser que jogue, mas a chance de não jogar existe, porque pode pegar inclusive o Bragantino, né, na segunda fase da pré-Libertadores. Então isso deve doer muito nele, cara. Deve doer pra caramba. Ó, tem até flamenguista zoando. O Sugar Daddy do Botafogo tá ressentido do ano passado. Flamenguista zoando o cara, hein? Acabaram de perder o campeonato pros caras e tá colocando essa banca toda mesmo. O velho tá ressentido, os caras estão se achando muito, dada a pipocada para o próprio Palmeiras. O cara ainda tá nisso, o John Textor tem razão? Óbvio que não, né, cara? Olha lá, o flamenguista vai voltar aqui, PQP, uns palmeirenses aqui, ó, deixa eu ver, aqui tem um corintiano. Sou corintiano, mas é a maior burrice esse cara jogar nas costas da arbitragem, a incompetência do time dele. Quando você terceiriza a culpa, você não evolui. E foi isso, cara. Eu acho que foi a palavra perfeita. O corintiano usando a palavra correta aí. Uma brincadeira, né, mano? Mas assim, é legal quando a gente encontra e não tem clubismo, né? O Textor terceirizou a culpa, né, cara? Ele acaba um jogo ali que, igual eu falei, o Tiquinho teve o pênalti depois da expulsão do Adrielson, né? O Botafogo abriu 3-0 jogando muito, inclusive o Júnior Santos tava muito bem no jogo. E aí, cara, quando você toma uma virada dessa, machuca, né? Machuca mesmo, assim, porque o Palmeiras poderia chegar lá e, por exemplo, o Palmeiras já tava em ascensão e o Botafogo já tava em declínio, o Palmeiras chega lá, meteu 1-0, 2-1, normal, e sair ali com a vitória, com moral, obviamente, mas, pô, saiu com a vitória, vamos buscar ainda, né? Do jeito que foi, praticamente, assim, o Botafogo desabou ali. Foi tipo, pô, era o jogo que a gente tava conseguindo se erguer, porque o Botafogo já vinha de maus resultados. E aí, daquele jeito que foi, mano, já, tipo, entregou o ouro, tá ligado? Entregou o ouro, não tem como. E ali, cara, ali ficou, com certeza, marcado pro título do Palmeiras. Teve aquele jogo, o jogo contra o São Paulo 5-0 também é essencial. Vários jogos essenciais, mas aquele jogo ali não tem como. É uma virada muito grande e uma virada do campeonato, que assim, se você analisar, o campeonato, o Botafogo abriu 3-0 no campeonato, né? Até mais, se for ver. 3-0 e o Palmeiras virou. E aquele jogo representou o campeonato, né? O Botafogo saiu na frente, jogando bem, com os méritos ali no primeiro tempo, primeiro turno. E aí o Palmeiras virou o jogo com os seus méritos no segundo tempo, segundo turno. Então o jogo foi uma representatividade do campeonato. E isso deve doer muito no Textor, cara. Isso deve doer. Eu já falei aqui, né, eu não conheço, eu conheço, até que tem amigos americanos conhecidos e tal, mas eu não sei da cultura. Mas até quando eu comentei isso aqui, alguém que mora nos Estados Unidos forçou aqui no comentário, que eu falei que o americano ele é muito competitivo, né, ele cresce ali com esportes, né, o tempo todo, e você vê que aqui tem mais o futebol, obviamente tem outros esportes, mas o futebol é o carro-chefe, mas lá você vê que, porra, o cara tem o basquete, tem o futebol americano, tem o beisebol, tem o rock, tem um monte de coisa, e o cara quer ganhar tudo. E aí, quando você vem com essa cultura pro futebol brasileiro, e você, talvez, você perde do jeito que perdeu, né? Não é que perdeu, eu falei, não é que perdeu de 1-0, perdeu de uma maneira, ao meu ver, humilhante. Você tomar uma virada daquela ali, é humilhante, tá ligado? Dentro de casa ainda. Então aquilo ali deve ter ferido muito ele, cara. Esse espírito americano de competitivo e tal. E aí eu não sei se é o espírito americano ficar chorando, né? Porque, tipo, sei lá, Olimpíadas, os Estados Unidos tá sempre ganhando. Então a gente nunca vê os caras perdendo muito, tá ligado? E aí quando perde, eu não sei se é isso aí, mas o cara é muito chorão, muito reclamão. E, cara, vira piada. Vira entretenimento pra gente, né? Nada além disso. Beleza? Comenta aí o que você acha disso. Aproveita, já comenta também o que você acha do Júnior Santos. O vídeo anterior aqui do Bruno explicando esse interesse do Palmeiras e tudo mais, vendo números, aí vocês podem dar uma olhada lá também que tá bem legal. Beleza? E é isso, deixa a sua inscrição aqui, ajuda bastante. Tamo junto.